Você está bem? Que a graça de Jesus esteja com o seu coração e que nessa noite nós possamos ainda mais receber da porção que Deus preparou para cada um de nós. Eu tenho certeza que tem mais pão do céu para nós agora. Eu quero ler um trecho da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo de número 17. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17, diz assim: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas, para que a igreja, que é o seu corpo, conheça a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Sem dúvida nenhuma, o maior evento de todos os tempos, de toda a história, foi a ressurreição de Jesus. Sem dúvida nenhuma. E nós estamos agora lendo um trecho de uma oração que o apóstolo Paulo faz a uma igreja que ele tinha muito apreço, muito carinho, a comunidade da igreja dos Efésios. Ele pede a Deus que conceda a essa igreja entendimento e conhecimento profundo sobre a grandeza do poder da ressurreição. O desejo de Paulo é que eles voluntariamente recebessem o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento de Cristo. E isso só era possível através do poder da ressurreição na vida da igreja. E no versículo 19, Paulo ora especificamente e ele diz assim, que eles possam experimentar a incomparável grandeza. Repita comigo aí na sua casa, a incomparável grandeza. Diga, a incomparável grandeza do poder que Deus queria demonstrar na vida deles através da ressurreição de Jesus Cristo. E a explicação que ele dá é muito esclarecedora e ele vai falando sobre esse poder que nos alcança. Esse poder que exerce uma força tão maravilhosa na nossa vida e que nada pode ser comparado, nenhum governo, nenhuma autoridade, nenhuma circunstância, nenhum nome, nada do que existe e do que virá, ele diz, é maior do que este poder. Aliás, Paulo gosta muito de falar do poder da ressurreição. Em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 10 até o versículo 12, ele vai falar sobre esse poder da ressurreição e eu quero ler isso com você, para você entender ainda mais o que significa isso para o apóstolo Paulo. Ele diz assim: eu quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também foi que fui alcançado por Cristo Jesus. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Aqui Paulo está dizendo que o maior evento histórico, aquilo que ele mais almeja, aquilo que ele mais deseja, aquilo em que ele busca satisfação e alegria, é experimentar o poder da ressurreição de Jesus Cristo.
de fato, o maior evento da história, passada, presente ou futura, de todo o cosmos, de todo o universo, o maior evento de todos os tempos, o evento que é o pivô que articula a história, o evento que nexora a história, o evento que divide a história, o evento que revela o poder na história em duas partes, e a divisão do tempo não poderia ser apenas antes de Cristo ou depois de Cristo. Nós poderíamos dizer antes da ressurreição e depois da ressurreição. O evento maior da história é a ressurreição de Cristo. Muitos talvez possam imaginar que o maior evento da história tenha sido a criação, e de fato a criação foi algo maravilhoso que Deus criou. Davi, quando vai escrever de uma forma inspirada o Salmo 19, ele olha para a criação, ele fica maravilhado, ele fica extasiado, e ele diz no Salmo 19 que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De fato, o maior evento visível que a gente pode ver é a criação, olhar uns para os outros, olhar para o que Deus fez nos céus, olhar para o que Deus fez na terra, a natureza, como Deus é maravilhoso, tudo tem a assinatura do autor, e na verdade a assinatura do Criador somos eu e você. Mas na cabeça de Paulo, na visão do apóstolo Paulo, não há nada que se compare ao poder demonstrado, invisível, da ressurreição de Jesus Cristo. E é esse poder que ele está orando e pedindo a Deus que seja revelado na vida da igreja, para que essa igreja viva numa dimensão que ela jamais viveu, para que ela experimente coisas que ela jamais experimentou, e para que ela veja coisas que ela jamais viu. Ele ora por esse poder da ressurreição, esse poder cuja grandeza não pode ser superado em nenhum momento, e nem por nada e nem por ninguém. Paulo diz que Jesus é a vida. Aliás, Jesus é a vida e nós sabemos disso. Jesus disse isso várias vezes, que Ele é a vida. A vida é Ele. Jesus disse que nele estava a vida. Em João capítulo 1, versículo 4, ele diz, João vai dizer que em Cristo estava a vida. E Jesus vai dizer no capítulo 10 de João, versículo 18, que ninguém tira essa vida que é de Jesus, a não ser que Ele dê essa vida por espontânea vontade. Somente Jesus tem autoridade para dar a vida, porque a vida é Jesus. E o único que tem poder para gerenciá-la, para articulá-la, é Jesus. E aí eu fiquei pensando sobre a Páscoa, pensando nessa introdução que fiz a respeito do poder da ressurreição, e eu fiquei me perguntando, por que será que esse poder precisa ser revelado para nós? E aí comecei a olhar para alguns eventos da história de ressurreição. A ressurreição de Jesus não foi a primeira da história. Jesus já havia ressuscitado, por exemplo, a Lázaro, seu amigo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Mas a ressurreição de todos esses e de outros que antecederam a Jesus, ela foi diferente, sabe por quê? Porque depois de um tempo, todos esses morreram de novo. Depois de um tempo, esses morreram e até hoje aguardam a ressurreição de todos, no dia do grande encontro, no dia do grande arrebatamento, no dia em que nós o veremos face a face. Mas a ressurreição de Jesus foi diferente. Jesus, como doador da vida, Ele não permitiu que ninguém interferisse naquilo que Deus tinha dado. Ele permitiu que Deus interferisse, e Ele, como próprio Deus, naquilo que o próprio Pai lhe tinha dado. A grande pergunta que eu me fiz na sexta-feira é: Ele poderia ter sido morto? Ele poderia ser morto? Ele que é a vida pode ser morta? A vida pode ser morta? Essa vida de Jesus? Mas aí o Espírito me levou a fazer uma segunda pergunta. Ele diz assim: mas não será que foi Ele que quis se fazer morto? Ele não poderia ser morto, mas Ele quis se fazer morto,
para revelar uma grande vida, a vida que nós desconhecíamos até então, por causa do nosso pecado. Por isso que ele disse: a vida é minha e ninguém a tira se não for da minha própria vontade. A vida é minha e ninguém interfere nela se não for por permissão minha. E aí houve um grande poder aplicado para essa ressurreição, porque não foi a vida de qualquer um, não foi a vida como de outros que foram ressuscitados, é a vida da vida. É a ressurreição daquele que não podia morrer. E será que de fato ele morreu? E isso tudo fica na nossa cabeça, e eu fiquei pensando, e por que será que Jesus teve que permitir-se fazer morrer por causa do pecado do homem? E aí está a grande questão. O pecado foi a grande falta, a grande penalidade que foi arbitrada contra cada um de nós. O pecado gerou na nossa vida uma eterna separação. O pecado tirou de nós aquilo que Deus tinha nos dado, quando Ele soprou sobre nós o fôlego da vida e fez do homem ser vivente, como diz Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Mas eu estava lendo hoje um autor chamado Dave Hunt, um avivalista, um homem que fala muito sobre os últimos dias, ele gosta de falar sobre as últimas coisas, e Dave Hunt disse o seguinte: mas será que esse castigo da morte eterna, dessa penalidade tão grave, não foi forte demais? Segura aí, fica tranquilo. Adão e Eva foram expulsos do jardim paradisíaco do Criador, esse jardim que Deus havia colocado eles ali por causa de uma pequena infração, comer uma fruta de uma árvore que eles não poderiam comer. Isso é motivo para que toda a humanidade pudesse ter sido castigada, e nós estamos tentando descobrir aqui a essência desse poder da ressurreição e por que esse que era a vida precisou se fazer morrer. Mas Dave Hunt continua: a grande questão não é responder essas perguntas. A grande questão é que quando nós falamos de pecado, nós o tratamos com descaso. A grande questão é que quando nós falamos de penalidade contra Deus, nós fazemos pouco caso disso. Ficamos nos focando apenas no ato cometido e queremos legislar sobre as infrações e não sobre o que está por trás de cada infração. E aí o Espírito me disse algo lindo e eu disse exatamente isso. A grande questão do pecado não é o que você faz, não é a quantidade de infração e nem o peso, nem a seriedade de cada uma. A grande questão do pecado está relacionada contra quem nós fazemos. Se nós legislarmos apenas na infração, ficaremos num campo muito superficial. Para a gente poder tentar entender esse poder da ressurreição e por que Jesus precisou fazer-se morto e por que Paulo ora para que essa igreja experimente isso e entenda o que isso significa, a gente precisa entender não o que nós temos feito de errado, mas a gente precisa entender contra quem nós temos cometido os nossos erros. O pecado de Adão e Eva não foi apenas comer de um fruto proibido. O pecado de Adão e Eva foi desafiar e rebelar-se voluntariamente contra Deus na intenção de querer serem parecidos como Deus e ocupar um lugar que não lhes era devido. Eles tentaram ocupar uma posição que não lhes era cabida. Foi exatamente esse o pecado de Lúcifer. Quando ele almejou se assentar no trono, ele caiu. O lugar de Deus, o lugar de Jesus, é único. Não há como partilhar. É dele e somente dele. Todo aquele que se levanta contra isso, sofre. A grande crise de Adão e Eva foi que eles se rebelaram contra o Criador de todo o universo. Contra o Deus pleno, o Deus perfeito, o Deus santo, o Deus puro, o Deus lindo, o Deus belo, o Deus cheio de amor, o Deus que os amou desde o primeiro instante em que o Espírito pairava sobre a face do abismo e ele pensava o que ele iria fazer. O poder da ressurreição precisa ser revelado para a gente entender, não o que a gente tem feito de errado,
mas contra quem nós estamos agindo erroneamente. Se a gente ficar trabalhando o pecado por legislação ou por delito, nós vamos ficar sempre criando pesos diferentes. Esse aqui é pior do que esse aqui é pior do que esse aqui é pior do que aquele. Poderíamos dizer que o pecado de Davi foi um pecado grave, porque ele adulterou, ele assassinou, ele mentiu, e isso é condenável. Mas Davi, num momento da sua vida em que eu acredito ele teve uma santa epifania do Espírito, quando ele estava orando arrependido, e a Bíblia diz que quem se arrepende alcança a misericórdia, e naquele momento em que ele estava orando o Salmo 51, e ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua grande bondade. E quem sabe Davi passou horas, dias, semanas orando sobre isso, clamando, chorando, derramado na presença de Deus. O Espírito diz para ele: já que eu oro por você com gemidos inexprimíveis, eu vou colocar na tua boca, Davi, o que você tem que orar. E o que você tem que orar é o seguinte: contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei, e eu fiz aquilo que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença contra mim, porque a minha afronta não foi um ato, a minha afronta foi contra a tua pessoa e tudo aquilo que tu és. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Salmo 51, versículo 4. E em sua essência, o pecado é uma traição intencional contra o Criador. É uma rebelião voluntária e desafiadora contra o Criador. Quando eu peco, eu desafio ao Senhor. Olha que bobagem. Sabe por quê? Porque Deus diz para você: não faça isso, não faça aquilo. Ou Ele diz: faça isso e faça aquilo. E no desafio, no UFC da vida espiritual, a gente diz: não, Senhor, agora é comigo. Quem manda sou eu, quem é o dono da minha vida sou eu, e quem vai fazer o que quer sou eu. O Senhor fica de lado, que agora quem manda sou eu. A sua vontade não importa, o que o Senhor diz não importa, o que o Senhor deseja não importa, importa que eu quero ceder e fazer a minha vontade. Essa é a grande rebelião do pecado, essa é a grande afronta. O delito é apenas uma consequência de um sentimento que está dentro do nosso coração contra o próprio Criador. E quando você peca contra Deus, você peca contra o seu Criador e peca contra si mesmo, porque você é a imagem do Criador. E muitos de nós não entendemos isso. Porque ao pecar contra Deus, eu peco contra mim, e pecando contra mim, a morte vem sobre a minha vida. As consequências danosas, doloridas, desastrosas do pecado vêm contra mim. E o que a igreja precisa entender sobre o poder da ressurreição é que Jesus não morreu apenas por pecados praticados. Jesus morreu para aplacar a afronta, a rebelião, a insurgência que todo ser humano fez contra o seu Criador, que o criou com um único e maravilhoso propósito, que foi de amá-la. Por isso não basta a gente se arrepender de pecados praticados, nós precisamos reconhecer e nos arrepender sobre contra quem nós temos pecado. E a Páscoa me lembra, olhando para o poder da ressurreição, que é tempo de não olhar não o que eu faço, mas é tempo de olhar a minha relação com Deus. Queridos, nós temos vivido esses dias de jejum, de oração, e não é de agora que Deus tem falado ao meu coração. Eu tenho tentado com todas as minhas dificuldades buscar isso, mas já faz muito tempo que eu parei de orar sobre os meus atos falhos, porque eles sempre vão acontecer. Parei de ficar dando uma classificação de gravidade para cada um, ato 1, ato 2, esse é mais grave do que esse. O que o Espírito tem me levado a orar é que eu preciso corrigir minha relação, a minha admiração, a minha adoração, a minha devoção, o meu reconhecimento sobre quem Jesus é, sobre quem Deus é na minha vida. E o resto vem por consequência. É preciso confessar que nós temos afrontado a essência de Deus. E isso precisa ser muito claro para nós. Por isso, entenda, o poder da ressurreição vem para aplacar a grande afronta. E a grande afronta, a mais condenável afronta,
tem sido contra a pessoa do próprio Deus, quando nós o negamos e queremos viver pela nossa vontade própria. E Jesus vem morrer por causa dessa afronta que Deus vem sofrendo desde o Éden, e toda a humanidade, todo o seu povo, toda a história da Bíblia, as pessoas vão se insurgindo e se rebelando contra ele. Seria muito fácil Jesus morrer por atos, poderia corrigi-los, mas o ato revela o que está no seu coração. O ato é apenas uma consequência daquilo que está na sua essência. Jesus não poderia morrer por consequência, Jesus tinha que morrer por essência. E ao morrer pela essência, nós precisamos entender que nós falhamos contra uma pessoa. Nós a desmerecemos, e a Páscoa vem para nos mostrar que Jesus quer nos corrigir exatamente neste ponto. Porque se você, meu querido, tem tido uma religião, uma relação com Deus baseada na tabulação do que você faz de certo ou errado, você me desculpa, mas a sua religião é muito fraca e eu não acredito nesse Deus que você acredita. Porque o Deus que eu acredito é um Deus que me chama para a intimidade, e na intimidade Ele não está preocupado com o que eu vou fazer, porque o que eu vou fazer flui do trono dEle sobre a minha vida, porque eu estou na presença dEle. Mas aí eu me fiz uma outra pergunta, eu disse assim para Deus: como os pecados e essa grande afronta de essência poderia cair sobre uma essência tão genuinamente pura, santa e bela? Você está comigo? Como algo tão terrível de caráter poderia cair sobre aquele que tem um caráter lindo, pleno e perfeito? E eu acredito que essa sentença não caiu sobre Jesus quando Pilatos o condenou, quando os ímpios soldados romanos o açoitaram e o pregaram e o escarneceram e o colocaram naquela cruz terrível. Muitos filmes relatam isso e ficam muito em cima dos atos. Mas Isaías talvez nos dê alguma pista sobre isso no capítulo 53, no versículo de número 10, quando ele diz assim: contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará sobre a sua mão. Claramente os homens fizeram com Cristo não teve nada a ver com o Senhor esmagá-lo e fazer da sua alma um sacrifício pelo pecado. A grande questão é que Deus precisava fazer isso para que a afronta relacional, a crise de insurgência da essência humana contra a essência do divino, pudesse ser restaurada e resolvida. Pecado na nossa vida sempre tem uma conotação moral. Pecado na nossa vida sempre tem uma conotação espiritual. E não é qualquer pessoa que poderia morrer por isso, por um problema moral e por um problema espiritual, e não por um problema factual, como a gente tenta mensurar o pecado. A gente quer tratar pecado como fato, e pecado é muito mais do que fato. E aí o Espírito foi me dizendo: somente aquele, Ricardo, que tinha uma natureza genuína, pura, infinita, não comprometida, poderia suportar tal peso, tal crise, tal pecado letal sobre a vida humana nas suas dimensões, sem comprometer o que ele era, sem mudar uma vírgula na sua essência, continuando ser quem ele era. E isso fica muito claro, e eu vejo isso assim num rato muito lindo. Quando Jesus toca no leproso, isso é uma coisa que eu interpreto, que havia uma lei de que você não podia tocar no leproso, porque se você tocasse, você se tornaria impuro. E a impureza poderia ser, inclusive, transmissível. E a pessoa que tocasse numa pessoa com lepra poderia ficar acometida da lepra. Mas a essência de Jesus é revelada quando o puro toca no impuro. E ao invés dele ficar impuro, ele faz o impuro puro. É exatamente isso que o poder da ressurreição me ensina.
ele recebe toda a impureza, ele recebe toda a afronta, ele recebe toda a carga, mas o puro continua puro. O pecado não suja em nenhum milímetro do seu corpo, do seu caráter e do seu ser. O seu sangue não é imundo, o seu sangue é puro. E com este sangue, com uma gota do seu sangue, ele limpou toda a humanidade. Aleluia. E quando Pilatos vai recebê-lo, é muito interessante essa cena, porque eu também vejo o Espírito agindo. Pilatos não sabe o que ele está dizendo, porque Pilatos não entende que ele está sendo apenas um instrumento nas mãos de Deus. E ele diz assim: eis aí o homem. Vocês lembram desse texto? Quando ele diz, eis aí o homem. E, na verdade, quando ele está dizendo isso, ele está fazendo uma declaração muito importante no mundo natural e no mundo espiritual. Ele está dizendo assim, eis aí o homem. Paulo vai chamar Jesus de segundo Adão, de o segundo homem, ou último Adão. Ele diz, eis aí o homem que foi criado pela mão de Deus, mas não se contaminou como os outros homens. Eis aí o homem que continua sendo puro, santo e justo. Eis aí o homem que nasceu de uma mulher, mas não recebeu a sua natureza, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Eis aí o homem que é diferente de qualquer outro homem. Eis aí o homem que Deus queria que fosse homem, para que ele pudesse receber sobre si o fardo dos nossos pecados. Este homem que recebeu o fogo da chama do pecado, mas que não foi fumegado em nada no seu corpo. Este homem que recebeu o poder para ser o infinito que revela sobre ele todas as crises numa cruz. O homem que se coloca entre Deus e o ser humano. O homem que se coloca entre o céu e o inferno. O homem que cala toda dívida e contrariedade contra o ser humano. O homem justo, o varão de dores. O homem que Isaías nós lemos aqui, o Senhor fez esmagá-lo e sofrer. Somente um homem com uma essência tão santa, tão pura, tão justa, tão infinita, tão maravilhosa, poderia satisfazer o pagamento. Não poderia ser Moisés, não poderia ser Abraão, não poderia ser Davi, não poderia ser Enoque, Elias, Eliseu, não poderia ser João Batista, não poderia ser qualquer melhor pessoa que a gente possa conhecer na história da Bíblia. Porque o único ser que tinha essa natureza infinita e pura é Jesus. Eis aí o homem. Nenhum ser finito poderia pagar a penalidade exigida pela infinita justiça de Deus. Estamos falando que a relação era tratada entre iguais, já que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Só o infinito pode lidar com coisas infinitas. Só o totalmente justo pode lidar com o totalmente justo. Só o totalmente santo pode entender o que o totalmente santo está requerendo. Só o totalmente conhecedor do que era, do que é e do que será, conhece a vontade do Pai como ninguém. E na intimidade pode dar a resposta à vontade do Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que coisa mais linda! Nenhum ser humano, por mais que tentasse, poderia colocar um fim a isso. Somente um homem na história poderia dizer, está consumado. E este homem é Jesus de Nazaré. Somente um homem na história poderia dizer, está pago, está quitado. E este homem é Jesus de Nazaré. E tudo isso que eu estou te falando tem a ver com o poder da ressurreição. Somente um homem tinha a chave da porta do céu para abri-la, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso ao trono da graça. Aleluia! Ele é o portador, ele é a porta, ele é o anfitrião. Quando Jesus morre naquela cruz, com o poder da ressurreição, Satanás não tem mais como cobrar nada.
O desejo pelos seres humanos do diabo já foi vencido na cruz do Calvário. E foi vencido com o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. O inimigo naquele dia já se tornou vencido. Porém, ele continua ainda querendo enganar a humanidade. Ele continua ainda demonstrando o desejo para tirar aqueles que não entenderam o poder da ressurreição dessa dimensão tão linda e tão sobrenatural que nós acabamos de dizer. Mas nós, como filhos de Deus, queridos, e eu quero muito que você preste atenção no que eu vou te dizer a partir de agora. Nós, como filhos de Deus, que entendem esse poder da ressurreição e entendem o que Jesus pagou, que entendem qual era a nossa dívida, e eu tentei deixar isso claro, somente nós podemos fazer jus a Apocalipse capítulo 12, versículo 9, falando do império das trevas, falando do poder da grande serpente, mas somente aqueles que vivem na presença do Senhor podem fazer jus a isso. Eles o venceram. E eles, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, ele foi lançado fora, e somente aqueles que vivem na presença do Pai. Olha o versículo 11, por favor. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Qual é o poder da ressurreição para você vencer o desejo do diabo contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua história? Pela palavra do testemunho que deram a respeito do sangue do Cordeiro, que aplacou a dívida contra nós. Eu li algo muito interessante, poderia ser inclusive uma charge, que Satanás é um presidente com mandato no seu fim, ou ele é um presidente no fim de mandato, e ele sabe disso, que o seu tempo está no fim, mas ele ainda pode agir livremente nos corredores do poder, ele ainda pode trabalhar por debaixo dos panos, ele ainda pode arregimentar esquemas, ele ainda pode promover pânico, ele ainda não foi expulso do céu, mas o seu dia está chegando, o dia que ele será aniquilado, destruído. E nós precisamos estar conscientes disso. Apocalipse já nos dá essa vitória. Eu estava lendo Apocalipse, eu fiquei tomado. Deixa eu ler mais um pouquinho. Capítulo 12. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 12. Esse capítulo é formidável sobre essa batalha. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Agora segura o que eu vou te dizer, porque foi isso que Deus me disse hoje à tarde sobre como ele foi vencido, e eu, meus irmãos, eu fiquei fervendo por dentro, fervendo. O grande dragão, a grande serpente, todas as armas terríveis que o diabo e o inferno construíram, sabe como elas foram vencidas? Por um simples homem de dores, pela fraqueza de um homem, pela doce ternura de um cordeiro, cheio de compaixão. Foi na fraqueza, foi na ternura, foi na sua humildade, foi na sua compaixão que ele triunfou sobre o inferno. Ele não usou violência, ele usou ternura. O cordeiro venceu como cordeiro. Ele virá como leão, mas ele venceu como cordeiro. E você sabe quem está sentado no trono? É o cordeiro. Aleluia. E na cabeça de Satanás e dos demônios, a cruz é muito confusa.
Porque como uma fraqueza, como uma ternura, como uma entrega pode resolver esse problema? É porque as armas que o Senhor usa são completamente diferentes das que Ele usa contra nós. E Jesus, no poder da ressurreição, revela, e nós pregamos isso aqui algum tempo atrás, que Jesus venceu na sua fraqueza, que a sua fraqueza é o poder mais forte de todo o cosmos. Agora você imagina quando Ele vier em glória, revelando todo o seu poder e majestade. O poder da ressurreição gera felicidade eterna. O poder da ressurreição restaura a eternidade e a felicidade da eternidade para cada um de nós. Eu gosto muito do Salmo 16, versículo 11, pastor Valdemar, onde Davi vai dizer: na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Ou, olha lá, tu me farás conhecer a vereda da tua vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Eu li na revista e atualizada, que é a mais conhecida na nossa mente. A ressurreição foi a maior manifestação e demonstração de majestade e poder conhecida na história. E aí eu mencionei que Jesus ressuscitou outros que morreram, mas o Cristo que foi ressuscitado nunca mais vai morrer. E aí Ele inaugura um novo tempo, dizendo que todos aqueles que crerem em mim jamais morrerão. Até poderão morrer aqui, mas eu sou a ressurreição e a vida. Ele disse isso no momento de morte para as irmãs de Lázaro. Mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Alguém disse que o cristianismo é a religião da ressurreição, porque esse é o poder, porque ele vive. Paulo afirma que a morte foi destruída pela vitória. A morte já foi vencida, a morte já foi nocauteada, a morte já foi morta. Houve um piedoso que viveu no século XVII, um puritano, que foi a época do movimento puritano, chamado John Owen. E John Owen escreveu um livro com o seguinte título, só o título do livro já é pancada, irmão. A morte da morte na morte de Cristo. Billy Graham usou muito essa frase de John Owen no seu ministério. Mas foi esse puritano no século XVII. Mas a frase que mais me impactou no livro de John Owen foi: ele matou a morte. Ele matou a morte. Ao ressurgir dos mortos como a primícia de todos aqueles que hão de ressurgir no último dia. E aí, o domingo da ressurreição não foi mais o domingo do unigênito do Pai. Unigênito, único filho. Segundo John Owen, o domingo da ressurreição foi o domingo do primogênito, o primeiro de muitos. E sabe quem são esses muitos? Eu, você que estamos aqui, suas poucas pessoas, e você que está nos assistindo agora. Porque a morte foi vencida, a morte foi tragada pela vitória de Cristo. E em dias que nós estamos falando de morte, em dias em que o assunto da morte nos assombra, em dias que notícias chegam e nos assustam inesperadamente, em tempos, nessas últimas semanas, nós estamos contabilizando os nossos mortos diariamente. Muita gente morria até então, mas a gente não ficava contabilizando quantas pessoas morreram disso, daquilo ou daquilo outro. Nós vivíamos a nossa vida, embora Paulo diga que estamos entregues à morte o dia todo, não é todo dia, é o dia todo, todo dia. Mas como nunca nós estamos contabilizando os nossos mortos no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso continente e no mundo. Mas no tempo em que todo mundo contabiliza a morte e está com medo da morte, eu quero te dizer que o poder da ressurreição me diz: a morte está morta. Ela morreu. Ela não tem mais a última palavra. Ela não te machucará mais.
ela não trará mais o gosto amargo da separação e da dor. Ela não trará mais o peso da penalidade contra a afronta da essência do Criador. Ela não trará mais as algemas e as correntes que o inimigo trazia para querer te acorrentar. Ela não te trará mais tristeza, pelo contrário, ela te trará gozo, vida, porque ao morrer você acordará para a vida com o Senhor, onde Ele enxugará dos teus olhos as lágrimas, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde haverá uma viva, linda e maravilhosa felicidade eterna. Jesus Cristo quebrou o poder da morte, meu irmão. Jesus arrancou o aguilhão da morte, Jesus triunfou. E esse é o poder da ressurreição. E eu quero concluir dizendo que existe uma realidade sobre a ressurreição que você não pode esquecer nesse dia. Além de tudo que eu já falei sobre o poder da ressurreição. A realidade da ressurreição é que no passado ela se transforma em uma memória viva e verdadeira. Olhando para o passado, é uma memória viva e é uma memória verdadeira. Mas no seu presente, o poder da ressurreição se transforma numa experiência viva e regeneradora. Experiência viva e transformadora. E no futuro, o poder da ressurreição se transforma em uma esperança viva e definitiva. Crer no poder da ressurreição não é apenas acreditar em algo que aconteceu há muitos anos atrás. Crer no poder da ressurreição é saber que nós somos envolvidos num processo de cura, de restauração, de regeneração. Eu e você estamos envolvidos no processo da ressurreição. Crer no poder da ressurreição é crer que através do Redentor nós renascemos. Crer no poder da ressurreição é crer na vida que é promovida por esse poder. É crer que Ele faz pobres em ricos, tristes em alegres, que Ele transforma o luto em dança e o pranto em festa. Alegre-se, ó estéril. Foi isso que o profeta disse. Crer no poder da ressurreição é saber que Jesus liberta o ser humano de todas as suas ilusões, de todos os seus enganos e de todos os seus medos. Depois que Jesus subiu ao céu, você sabe qual foi a maior ênfase da igreja primitiva? A ênfase dos grandes pregadores da igreja primitiva? Não foi bênção, foi vitória, foi prosperidade, foi triunfalismo, foi a ressurreição. A grande ênfase da igreja primitiva foi a ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega, ele diz: Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Deus o ressuscitou, e nós somos testemunhas disso. No capítulo 4 de Atos, versículo 33, diz que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Esse é o poder da ressurreição. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O poder da ressurreição. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Pai do nosso Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para a esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O autor aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 4, eu quero ler um trecho um pouco maior, eu estou concluindo, ele diz assim: portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos esta nova vida. Jesus foi ressuscitado. No versículo de número 9, ele vai dizer: pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus uma vez por todas.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Porque o seu poder, ou pelo seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia de muitos. Ele vive. A grande mensagem é: Ele ressuscitou. O poder da ressurreição é para você hoje, para sua casa hoje, para sua história hoje. Ele te incluiu nesse processo. O Pai está plenamente satisfeito no sacrifício do Filho. O inimigo já está vencido e derrotado. E a igreja celebra a vida do Cordeiro. E é por isso que Paulo orou, e nós lemos essa oração de Efésios capítulo 1, versículo 17. Peço que vocês recebam o espírito de sabedoria e conhecimento, que vocês sejam iluminados para que vocês conheçam a esperança, e que vocês entendam a incomparável grandeza do poder que Ele exerceu, ressuscitando Cristo dentre os mortos. Por isso, aleluia, celebremos o Cordeiro, celebremos a vida do Cordeiro, celebremos a vitória sobre o Covid, celebremos a vitória sobre o câncer, celebremos a vitória sobre doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, celebremos a vitória sobre toda e qualquer contrariedade contra a vida humana, celebremos a vitória contra qualquer adversário da nossa vida, celebremos a vitória porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele é invencível, inabalável, não há ninguém como Ele. Aleluia, glória a Deus.